Silvia, pensa naquela história em que, diante de um bebê, nós encobrimos os nossos olhos e perguntamos: cadê? Cadê? Aqui assim, cadê? Cadê? Quando a criança retira nossas mãos dos olhos, nós dizemos: achou! Achou! Não é? É. O bebê sorri, ele gargalha, descortina-se a alegria da criança em poder rever o nosso olhar sobre ela, o nosso cuidado com ela. Bom, há crianças que tornam ainda mais especial o nosso olhar sobre elas. Não podemos encobrir os nossos olhos. Talvez elas sejam muito ativas, talvez precisem de apoio para andar, talvez não consigam se comunicar verbalmente, talvez não suportem o farfalhar do mundo, né? Talvez enxerguem o colorido das luzes de um aparelho de som, mas não olhem diretamente para os nossos olhos. Em dezembro de 2017, serão 10 anos da criação pela Organização das Nações Unidas, a ONU, do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A cada 2 de abril, a cor azul abraça o planeta. O autismo é uma disfunção que afeta principalmente a capacidade de comunicação, o comportamento e a forma de se relacionar da pessoa. Existem autistas que possuem inteligência e fala desenvolvidas. Outros podem apresentar sérios problemas no desenvolvimento mental e corporal. São cerca de 70 milhões de autistas em todo o mundo, mais de 2 milhões só no Brasil. Mas como a criança portadora de necessidades especiais é recebida em uma escola regular? Como ela vê os colegas? Como a veem os colegas? Né? Isso é importante. Como se dá a interação? Vamos saber um pouco sobre a inclusão na escola regular. O Colégio Objetivo recebe crianças especiais desde o início da década de 1970, quando pouco se falava sobre inclusão. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Flora Espósito, coordenadora pedagógica do ensino fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo Alphaville, e Eliane Oliveira, professora do ensino fundamental do 2º ao 5º ano, também do Colégio Objetivo de Alphaville. Obrigada, Eliane, obrigada, Flora, por estarem aqui. Como é cuidar desse aluno para a inclusão? Eliane, Flora, quem começa? Eliane. Bom, boa tarde a todos. Trabalhar com uma criança com inclusão, né, uma criança com autismo, é você aprender a observar o mínimo das coisas, né? Eles nos ensinam a isso, a observar, a aprender a nos organizar. Então, tudo que uma criança com autismo necessita é de uma organização, da nossa organização. Nós começamos com a inclusão em sala de aula, com a afetividade, com a criação de vínculo entre professores, entre colegas, entre todo o corpo docente, todo o corpo da escola. Da escola. Isso. Quando nós acolhemos uma criança, não importa muito as características que ela apresente. O colégio não faz uma seleção de alunos. Então, a criança é acolhida desde o primeiro momento, lá numa entrevista. Normalmente, eles visitam o colégio, conhecem o colégio, e os detalhes da vida pessoal dessa criança são conversados com a família. Essas informações são úteis para que nós possamos dirigir o atendimento posterior. A gente colocou aqui, Flora e Eliane, a gente fez a abertura justamente sobre o autismo, por conta até do dia 2 de abril, que é comemorado. Sim. E existe a conscientização do autismo no mundo, até pelos números que a gente colocou. Mas especificamente, eu acho que, a gente até colocou aqui, o objetivo tem a inclusão como
base desde 1970. Então, não apenas o autismo em si, mas em tudo, né? Estava conversando, até semana passada estava conversando com a professora Eliane, que veio aqui. Ela falou, às vezes, por exemplo, uma criança tímida precisa ser incluída, uma criança um pouquinho mais levada tem que ser incluída, uma criança com síndrome de Down tem que ser incluída. Então, como que é feita em geral, né? Não especificamente só sobre o autismo, esse processo. Posso contar para vocês como começou, né? A primeira criança que nós tivemos era uma criança que não tinha o bracinho, a mãozinha. Nós nunca vimos isso como inclusão. Era uma criança, como outra qualquer. Tinha? Ela tinha cerca de 8 anos. E para nós era uma aluna que não tinha um bracinho, apenas isso. Nem pensávamos em inclusão naquela época. Tivemos depois uma criança também que tinha uma perda auditiva. Para nós era uma criança como outra qualquer. Naquela época a gente não falava, nem pensava e nem estudava a respeito do tema. Depois, quando nós recebemos um aluno com uma deficiência intelectual, é que deu o start. Precisamos aprender, precisamos estudar. Vamos aprender como lidar com uma criança que tem uma perda intelectual significativa. E foram as nossas primeiras viagens em busca de conhecimento mesmo. Como trabalhar com a criança que tem alguma deficiência. Eliane, você cuidou especificamente de casos dentro da escola nesse ambiente, que ela tinha uma deficiência intelectual? Sim, durante alguns anos fui professora acompanhante de uma criança com espectro autista e durou por 6 anos esse acompanhamento. Que nível de autismo? Porque existem... Opa, perdão aqui, bati no microfone. Que nível que tem o autismo, né? Às vezes um pouco mais forte, mais agressivo. Como que é? Essa criança, ela não falava no início. Ela apresentava dificuldade em se alimentar, dificuldades na socialização. Então, nós trabalhávamos toda essa parte de socialização com a criança, com atividades. Na parte motora também, também. Eliane? Sim. Era uma criança que teve que aprender assim, o básico. No início, esbarrava nos colegas, não se comunicava e ficou conosco por um bom período e passou a ser cuidada pelos colegas, além de pelos próprios colegas, e teve um aprendizado, está conosco até hoje. Esse acolhimento dos colegas, porque no mundo que a gente fala de bullying, né? Porque criança pequena, muitas vezes elas são cruéis em alguns aspectos. Uma criança diferente, uma criança que chega, que é especial, que tem alguma deficiência, ou física, ou intelectual. Como se portam os alunos, os colegas de classe? Os colegas de classe e vocês em relação a esse acolhimento? Bom, nesse caso... Quando nós falamos em inclusão, nós temos que pensar que a inclusão não só da criança com essa necessidade especial, mas a inclusão de todas as outras, né? As crianças, elas precisam conhecer e saber como ajudar o próximo, como lidar com toda a situação. Então, nós fazemos um trabalho de vínculos, de afetividade, de convivência. Inclusive, nós temos o projeto de convivência, onde nós realizamos atividades para que possam ser socializados mesmo, né? Para que essas crianças elas participem da vida um do outro. Trabalhamos fundamentalmente a necessidade do respeito à diferença. Todos nós, em algum momento da nossa vida, apresentamos uma necessidade, uma carência, uma situação qualquer que nos coloca nessa posição. Então, na verdade, a inclusão é para todos. Todos nós, em algum momento, necessitamos ser incluídos de alguma maneira, efetivamente. Nem vale mesmo, eu estava comentando com a Malu, tem uma coisa assim, tem nada a ver. Eu, por exemplo, no colégio, eu sempre fui, é até um contrassenso, porque eu tenho uma carreira de jornalista, de 25 anos de jornalismo esportivo. Eu não era escolhida nem para queimada. Eu ficava assim, as pessoas me colocavam de lado, eu me sentia
tão fora do contexto, eu precisava ser incluída na turma, porque eu me sentia colocada... Eu imagino as crianças como elas sofrem nessa inclusão, né? Porque eu sofri isso, mano. Você nunca sofreu? Não, eu já era mandona. Já era mandona. Estava arrebentando tudo. Não, mas acho que era uma... Eu pedi, aí pegando até interessante essa sua abordagem, Silvia, porque eu queria pegar a carona também nessa questão do autista. Por exemplo, uma dificuldade, eu perguntava sempre para o professor, eu tinha sempre uma segunda pergunta. Ele explicava, mas eu não me conformava com aquela resposta. Eu perguntava mais uma vez, no mínimo para me certificar do que ele estava falando, né? Ou para dar tempo de eu raciocinar. Então, e o autista, eu né, tenho a felicidade de ter um Asperger na família e ele sempre faz a segunda pergunta. Ele sempre... Ele precisa sempre fazer uma segunda pergunta? Sempre pergunta. Ah, que interessante. Sempre precisa fazer a segunda pergunta. E ele sempre pergunta. Então, assim, ele pergunta para o professor, quando começou a Segunda Guerra Mundial? Aí só pode falar o ano. E aí ele pergunta assim, como surgiu? Aí se ele perguntar como, aí você tem que responder certo. Não responda besteira para ele. E aí, assim, o que eu noto, assim, fico imaginando assim, dentro da sala de aula, né, pegando um exemplo meu, ele olha e pergunta para o professor de novo, como o professor reage, Eliane, quando ele pergunta de novo, porque o outro que já sabe, que já entendeu, faz como? Bem, geralmente o professor, ele procura explicar com outras palavras. Se a criança não entendeu por um caminho, ele vai por outro, né? Então, não importa quantas vezes a criança pergunte, nós vamos dar uma resposta para ela até que nós possamos conseguir, né? Almejar os objetivos dessa criança, que é a resposta correta. Mas e os coleguinhas, quando eles perguntam, mas ela já explicou, menino, já explicou e tal. Eu imagino que isso deve ser difícil, não? Não explicar também. Isso com as palavras Flávia, né? Muitas vezes pedimos a eles que expliquem. Outro E mundo muitas vezes Fantástico. a criança consegue entender melhor quando explicado por um parceiro, por um... Flores, Joãozinho, explica pro Pedrinho o que é que Exatamente. o que é para entender, é isso? Muitas vezes eles compreendem melhor a linguagem do colega do que a linguagem do professor. Existe essa característica também. E com isso também ele vai tendo, talvez, mais tolerância, mais paciência. Não, deve modificar o comportamento. Eu diria que a palavra-chave é paciência. Paciência, paciência, paciência. São 3 palavras fundamentais, né? E o professor orienta as crianças também a terem esse olhar diferenciado, a escuta diferenciada, a poder acolher o outro. A parceria da família também é muito importante. Já tivemos situações em que os pais foram questionar a presença de uma criança com um quadro específico dentro do colégio. Depois de algum tempo, o pai foi me agradecer pelo fato da filha hoje poder ajudar essa criança. Olhar para essa criança sem preconceito, com carinho, ajudando, cuidando. E foi assim, emocionante receber. Porque existia o preconceito do pai em relação a um filho que tem uma criança especial e aquela criança especial pode atrasar o conteúdo. Normalmente é essa a preocupação, de que o conteúdo fique defasado por conta da presença de crianças que têm alguma necessidade especial. Isso não acontece. Não acontece. O conteúdo permanece o mesmo, o professor pode fazer uma série de adaptações para incluir essa criança. A criança participa da aula mesmo, ativamente, vai à lousa, pontua, dá opinião, acompanha mesmo, dentro da modalidade dele, da possibilidade dele. Tá. Então, a Eliane, agora há pouco, estava dando um exemplo sobre mapas. Sim, nós tivemos alguns casos, né? Essa criança com autismo em que eu acompanhei, ela não acompanhava o conteúdo da sala de aula, mas alguns conteúdos específicos de interesse da criança eram trabalhados e nós fazíamos, eu e outras professoras, nós fazíamos um levantamento do que ia ser trabalhado e nós trabalhávamos as habilidades dessa criança, habilidades das quais elas precisam ser adquiridas. Então, placas de rua, né,
situações similares, né? O bairro onde mora. Relacionados ao mapa, né? O território. Né? E o território. Então, e a criança, ela trazia essas novidades para a sala de aula, com imagens, com pesquisas e trabalhos manuais das quais ela ia adquirindo, ela ia fazendo. Ela trazia e compartilhava com os colegas. E isso era muito bom, porque ao mesmo tempo que você trabalha essas habilidades, né, você trabalha também essa parte social. Você insere a criança dentro do grupo em que ela está ali. Mas qual que é a principal preocupação de vocês, educadores, em relação a essa inclusão? O conteúdo é o mesmo? E vocês tentam adaptar a criança, ou vocês, de alguma forma, tentam fazer com que aquele conteúdo seja entendido também pela criança especial? Depende da criança. Ou separa-se a criança em algum momento? Cada caso é um caso. Nesse caso específico, a criança, eram trabalhadas a alfabetização e outras habilidades. Em alguns momentos, essa criança era retirada para se trabalhar. Que precisava trabalhar mais, trabalhar em particular. E em outros momentos, essa criança participava da sala de aula, né, nessas atividades adaptadas que nós trazíamos para que fossem trabalhadas. Tudo depende do nível de dificuldade do aluno. Eu tenho alunos que participam regularmente. De tudo. E precisam de uma prova assistida. Ou uma prova parcialmente adaptada. Eu tenho crianças que têm muitas dificuldades, mas que participam ativamente e vibram com o aprendizado do colega. Ele vai trabalhar, muitas vezes no caderno que é adaptado, um conteúdo similar, mas com um nível de dificuldade como direi assim, proporcional ao entendimento dele. Então, se estamos trabalhando, digamos, operações matemáticas, ele vai trabalhar operações matemáticas dentro da condição de aprendizado dele. E aí tem um professor para ele que fica especificamente Tem uma pessoa que o acompanha. Então, nós temos o auxiliar de classe que acompanha essa criança. E aí nós estamos falando de inclusão como um todo, né, Flória? A inclusão, ela deve ser processada dessa forma, né? Exatamente. Então, nós temos crianças com dislexia, nós temos crianças com dificuldades visuais, nós temos crianças com síndrome de Down. Cada situação requer um planejamento individual. Ele participa dos momentos de sala de aula, mas ele vai ter momentos em que ele vai ter um aprendizado particular. Eu tenho criança que está no 5º ano se alfabetizando. Então, nos momentos em que ele tem condição, ele participa normalmente de todas as aulas, mas ele vai ter um momento para trabalhar a alfabetização, que é o que está defasado. Mais ou menos assim. Por exemplo, um aluno que não tem nenhum problema, vamos dizer, de deficiência, mas ele não acompanha. Exatamente. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer aula particular, não é? Tem aluno necessariamente. Tem aluno que precisa fazer aula particular porque ele não consegue acompanhar a classe, porque ele é um pouquinho mais lento, ele aprende um pouquinho mais devagar, ele não presta muita atenção. Né? Então, não estou falando no colégio, mas ele pega fora da escola, ele pega uma aula particular. Também, mas existem várias alterações, né? Alterações do processamento auditivo, alterações visuais, alterações de memória, alterações perceptuais, déficit de atenção. Nossa, o TDAH, né, Flória? Hoje muito acentuado essa síndrome, então, né? a variedade é tão grande, por isso que eu digo, o dia que a gente se livrar da palavra inclusão, aí estaremos perfeitos. É mesmo? Por quê? Porque todos nós estamos, né, assim, aptos a cada momento de nos tornarmos uma pessoa com características diferentes que naquele momento precisa ser considerada incluída. Todas as crianças. Então, no dia que não existir a palavra inclusão, aí realmente estarão todos fazendo parte desse todo. Né? Que a gente fala, escola para todos. Agora, quem cabe no seu todos? No meu todos, cabem todos. Sim.
É verdade. Né? É uma Não, grande não, condição. não importa se é uma falta de atenção, Não importa. se é um braço, se é uma Não perna. importa. Então, a criança não precisa ter um laudo para ter a nossa atenção. Ela só precisa ser uma criança e ser o nosso aluno. No momento que ela é o nosso aluno, ela tem toda a nossa atenção. E vocês se preparam muito para Bastante. Existe um curso para vocês? Muita né? lição de casa, Eliane. Sim, muita lição de casa. Como você que é a preparação? Você precisa estudar, né? Pesquisar o tempo todo, porque as crianças que chegam hoje, né? Elas vêm com costumes, elas vêm com muitas informações. E as informações mudam o tempo Sim. todo. Então, nós precisamos nos adequar mesmo a todas essas informações para que o melhor para aquela criança seja feito. Então, muitas vezes, adaptações de atividades, né? Se Por não deu exemplo, certo Eliane, assim, uma vez... Por exemplo, você brincar de tenta quê? Me dá um exemplo. Eu quero entrar na sua sala de aula. Como é que é? Bom, quando você trabalha com uma criança autista e ela necessita, ela tem a estereotipia, um movimento repetitivo. O que você faz? Você não vai tirar aquele movimento da criança, mas você vai desviar aquela criança, né, aquele movimento, para que algo seja trabalhado. Então, você precisa analisar o que você vai trabalhar com essa criança. Que habilidade você pode desenvolver diante daquela estereotipia que a criança apresenta naquele momento. Então, tudo isso requer uma pesquisa, né? Você precisa saber quais habilidades você vai... da criança, né? Sim, quais habilidades você vai adquirir, que objetivos você quer alcançar, o que você pode fazer para você mudar aquela situação e fazer com que a criança ela vá confortavelmente a realizar e atingir aqueles objetivos. Mas objetivos cabíveis a sem ela. constrangimento. Sem constrangimento. Mas é um foco, assim, eu fico pensando, né, além do trabalho que vocês têm educacional, quando vocês recebem uma turma nova e existe esse trabalho de inclusão, é um trabalho dobrado, né, porque você poderia simplesmente passar o conteúdo e acabou. Agora, além de preparar o conteúdo, vocês têm que preparar uma formação na aula para que todo Silvia, mundo mas participe. também o que eles entregam para você, aí pegando o gancho da fala do Marcelo no outro bloco, quer dizer, também o que a criança entrega para você, ela é diferente, mas o que ela entrega, Sim. né, Flora, eu acho que deve ser um aprendizado também, por exemplo, quando a criança, o autista, ele bate, né, ele tem às vezes a agressão, ele tem a agressividade às vezes, quando ele bate no outro aluno. Aí chega a professora lá, Eliane, faz o quê? Bom, quando uma criança autista, geralmente ela apresenta esse comportamento agressivo, ela indica que algo não está bem. Alguma coisa aconteceu e que não o agrada. Por exemplo, dentro da sala de aula... Dentro da sala de aula Não existem... só a criança autista, qualquer criança que tenha isso que eu ia rompantes. falar. Nós temos crianças que têm a síndrome do comportamento opositor. Ela agride com muita facilidade. Síndrome do comportamento opositor. TOD, né? Sim, pode. O TOD. Transtorno opositor desafiante. Meu Deus. Silvia, e chegam as síndromes, e chegam os transtornos. Exatamente. Então, nós temos que estudar caso a caso, observar muito, analisar, ter uma parceria com a família, para podermos intervir da maneira correta, conversando com a criança, redirecionando aquele comportamento. Muitas vezes, nós temos que agir antes do comportamento acontecer. Antes da briga, Eliane? Antecipar. Muitas vezes é preciso, por isso que o olhar do professor, né, do profissional ali naquele momento, precisa ser muito atento e minucioso, porque você precisa antecipar muitas vezes essas atitudes de como, onde vai acontecer. Por isso que o professor precisa auxiliar. trabalhar com alguém, né? Precisa ter um auxiliar, porque senão o professor não dá conta de ver tudo isso sozinho. Porque você está falando de uma sala de aula com quantos alunos, Flore? Nossas salas são pequenas, felizmente. Nós temos no máximo 25, Mas mesmo assim, Flore, 26. Mas temos muitas são muitas salas com crianças. 15, 16, 20 alunos.
né? Mas são crianças que vêm de origens diferentes, comportamentos diferentes, famílias diferentes. Mas, Flori, e é assim, esse olhar, quando você já sabe, você já tem o laudo, você já tem o diagnóstico, ok. E as crianças que são descobertas, Sim. né? De ter algum tipo de E como falar isso para a família, né, Silvia? Você, de repente, você pensa, olha, aquela criança tem dislexia, que ela não está ouvindo direito. Aí você começa a ter um outro trabalho. Exato. Descobrir, o olhar de descobrir, e aí falar você identifica, você levanta a família, né? E você compartilhar com a família é a parte mais difícil. É mesmo. Porque, Flori? Veja bem, nós temos um grande diferencial, nós temos muitos alunos, nós temos comparativos, a família muitas vezes não tem. E para ela, a criança, é como ela era quando ela era criança também. Então, muitas vezes é difícil a família aceitar que algo não está bem. O pai ainda continua falando, no meu tempo... É igual a mim, eu era assim também. E o encaminhamento é difícil. Né? Porque muitas vezes a família também não tem condições emocionais, financeiras. Porque é uma demanda? É uma demanda grande. É uma demanda grande. A minha filha, por exemplo, fez fono durante 2 anos. Né? É um investimento. Você, durante 2 anos, levar religiosamente a sua filha para um atendimento. Sim, né? sim. Mas a hora que você vê a fala saindo, exatamente, né, quando flui, quando está tudo bonito, aí você valoriza. Mas hoje em dia, encaminhar para uma fono é fácil, para um psicólogo é um pouco mais complicado, para um psiquiatra, mais complicado ainda. Por quê? Né? É mais difícil para a família acolher, não é? Esse tipo de aceitar, né? Porque tem que aceitar primeiro para depois e partir para ação, não né? Tem um livro que chama Inclusão Começa em Casa. Né? Na verdade, essa aceitação ela precisa vir primeiro na família. Né? E muitas vezes isso não ocorre. E aí vocês têm que fazer um trabalho com um trabalho os pais de também. Conscientização das famílias. Né? Em qualquer... tem pergunta... Mas eu achei interessante também quando você falou... A nossa fala, Eliane, você no início disse assim, tem que prestar atenção... não sei se é bem essa a frase que você disse, mas tem que prestar atenção aos detalhes, às miudezas. As minúcias, isso, Flori, Eliane? Por quê? Porque a criança, ela nos dá indícios o tempo todo, né? De que algo não vai bem... E se algo nos passa despercebido, nós pouco poderemos ajudá-la. Independente de qualquer transtorno ou síndrome que tenha, a criança, uma criança que não tem nada, laudo nenhum, mudando que ela está diferente em algum problema, ela apresenta um comportamento diferente. E vocês são Sim, que pode ser, inclusive, veja bem, uma depressão, que é algo muito difícil de você identificar ou numa criança. Ou está passando algum problema em casa. Sim. Né? Ou os pais estão brigando, Sim. a gente não sabe, não estudou. Divórcio, a gente não sabe. Tudo é um motivo. Se a criança está muito quieta, né? Se ela está tristonha, se ela está tendo muita dor de cabeça. E se ela está muito levada? Aí já é TDAH. Você está muito levada, não é? O que está acontecendo? Primeiro, eu acho que a primeira ideia é você saber o que se passa com a criança. É conversar mesmo, ouvi-la. Se uma criança não está bem emocionalmente, a aprendizagem dificilmente acontece, né? Então, é preciso mesmo observar a criança. A criança ela deve ser tratada como única. Então, independente do que, se tiver algo ou não, alguma deficiência, alguma necessidade especial ou não, mas ela deve ser tratada como única. Então, mas dá para a gente estabelecer um padrão? O que é uma criança normal? E essa daqui não está normal, então vamos lá olhar. Criança normal é assim. Aliás, eu discuto muito essa questão da normalidade, né? Então, qual que é a criança normal e qual que não está normal para a gente prestar atenção? Então, mas eu acho que essa é a grande questão, quebrar esse paradigma de normalidade.
Essa é a questão. Por isso que eu falo, quando a palavra inclusão sumir, eu acho que nós estaremos bem, porque quebra esse paradigma de que existe uma normalidade e existe quem está fora dessa olha, norma. como dizia minha avó, né? Você está bem, você não está doente porque você está correndo, você está brincando, você não para quieta e fala o tempo todo. E muitas vezes não é assim, né? E muitas vezes não é assim. Então, o que acontece? O que a Flore fala realmente precisa acontecer, né? Porque a inclusão acontece no dia a dia, incluídos, né? Somos todos nós, porque nós temos que nos incluir o tempo todo em alguma coisa. É verdade. Eu acho que o importante também é que a criança seja implicada, não é? Quando a gente fala em inclusão, e aí vem aquela pergunta, mas acontece mesmo? Acontece a partir do momento que eu implico essa criança nas questões escolares, que ela vai se tornando estudante, ela aprende comportamentos de estudante. E no momento em que eu me implico com ela, que eu consigo implicar o meu professor, né? Então, não dá para falar em inclusão se não existe esse trazer para dentro, né? E como é que você vai tentar resolver as questões se a pessoa não estiver dentro? Então, se a gente não pensar sobre essa criança o tempo todo, né, não conversarmos, não ouvirmos, não observarmos, nós não vamos avançar. Agora, o Flore, também uma vez eu ouvi um relato de uma mãe me dizendo assim que a criança chegou em casa e perguntou assim, mãe, por que ele tinha uma colega de classe que era chamada, não sei se é essa expressão, mas assim, chamada de especial, né? Aí ele perguntou para a mãe assim, mãe, por que a minha colega de classe, ela é especial, né? Se ela não sabe fazer nada, ela não anda e nem fala. Tadinho. Aí ela é especial. Eu sei tudo. Como é que é? Eu vou responder o que eu comentei com os meus alunos. Entrou uma criança com necessidades educacionais especiais na minha sala, uma criança da educação infantil. Passou e simplesmente entrou na sala. De vez em quando isso acontece. E as crianças falaram assim, cuidado, ela é especial. Aí o outro falou, mas por que ela é especial? Falei, bom, na verdade, especiais somos todos nós. Você é especial, todos nós somos especiais. Algumas pessoas necessitam de mais apoio, necessitam de mais algumas coisas do que outras. Então, é onde se torna um pouco mais especial. Não que os outros não sejam especiais, mas todos nós somos, né? É que muitas vezes nós necessitamos naquele momento de mais ajuda do que o outro. Podemos dar o exemplo de uma mãe que tem 4 filhos, né? Você ama todos por igual e você vai justamente dar atenção àquele filho, mais atenção ao filho que necessita daquele momento de mais atenção. Não que você não ame mais os outros. Ao contrário. Então, são todos especiais, mas alguns necessitam um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de atenção. E eu expliquei o que aquela criança necessitava naquele momento. Então, ela precisa de uma pessoa o tempo todo, que o auxilie. E eles falaram assim, é verdade. E aí, quando essa criança entrava na sala, eles falavam, oi, tudo bem? Olha, cuidado, cadê a pessoa que anda com você, né? E falava o nome da auxiliar, porque eles tinham esse olhar. Mas especiais somos todos nós, né? E por certo será um olhar muito mais abrangente, um aprendizado completo, né, Flore? Porque certamente uma criança que passa, Silvia, com 7 anos, 5 anos, uma criança passa por uma experiência dessa, vai entender um conceito tão forte como esse. O aprendizado será plural, né? E vai para o resto da vida, não é?
E eu fico me perguntando se precisa dessa palavra especial também. Eu também acho. Eu concordo com Eu acho que a gente tende a pôr essa muitos mãe que nomes. mandou aí falando que por que especial? Todos nós somos especiais, não é? Eu também. Eu conheço gente já com uma certa idade que se considera muito especial. E é verdade, por que não? Porque todos nós somos especiais. Né? Outro dia uma aluninha chegou para mim, Flore, aquela fulaninha se acha. Eu falei, Minha filha já falou isso para mim. Mas você também não se acha? Me acho. Então, qual o problema? Eu também me acho. A minha sobrinha já fala, mas ela é muito se achona. E daí? E tem que ser, né? Eu acho que nós vivemos muito com rótulos, né? Infelizmente. E acho que abandonar um pouco esses rótulos é difícil, e aí os nomes vão mudando. Né? Hoje em dia a gente precisa ter muito cuidado mesmo na verbalização, na forma de falar sobre crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Muito bem. Né? E o aprendizado é constante mesmo para olhar para tudo isso, né, Flore? Porque, assim, até o politicamente correto, né? Hoje, síndrome, transtorno... Exatamente. Como tratar essas palavras? Até o vocabulário tem que tomar muito cuidado, né, Flore? Porque senão você está, na verdade, excluindo em vez de incluir. Né? No momento que você usa uma palavra errada. Mas tomara que chegue nesse ponto que você acabou de falar, que a gente não tenha que prestar atenção. Exatamente. Ai, não posso falar essa palavra, porque senão, né? Que seja tudo realmente igual. Exatamente. Que não tenha esse lado especial ou não especial, e que sejamos todos. E uma coisa interessante que eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do especial é que, assim, para que você possa dar a mesma oportunidade a todos, muitas vezes você tem que fazer algo a mais para a criança que precisa de um algo a mais. Então, às vezes se pensa, mas aí você está excluindo, se você está fazendo algo a mais, é algo diferente. Correto. Não estou. Eu estou tentando dar igualdade de condições a ela, porque ela precisa de um pouco mais. É isso aí. Só um pouquinho mais, né? Isso faz uma diferença lá na frente, né, Flore? Eu quero agradecer muito a Flore Espósito, que é coordenadora pedagógica do ensino fundamental do 2º ao 5º ano do Colégio Objetivo Alphaville. E também a Eliane de Oliveira, que é professora do ensino fundamental do 2º ao 5º ano, também do Objetivo Unidade Alphaville. Muito obrigada, viu, Eliane? Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigada.